Uma das maneiras de se estudar composição de movimento é por meio da relação vetorial da regra do encadeamento. Tá? Vamos relembrar. A regra do encadeamento diz que a velocidade de um corpo A em relação ao corpo C é a velocidade do corpo A em relação ao corpo B, mais a velocidade, não se esqueça que é a velocidade vetorial, do corpo B em relação ao corpo C. Para você lembrar a ordem aqui das letras corretamente, uma maneira de fazer isso é uma técnica de montar um esqueminha, tá? Então a gente tem aqui o esqueminha aqui representando o corpo A, aqui o corpo B, aqui o corpo C. As possíveis velocidades que você pode ter é velocidade de A em relação a B, né? Olha aqui, ó, A em relação a B, ok? Você também pode ter a velocidade de B em relação a C, e a outra possibilidade é a velocidade de A em relação a C, ok? Então note, a velocidade de A em relação a C está aqui, a velocidade de A em relação a B está aqui, mais a velocidade de B em relação a C está aqui, tá? Essa é a regra do encadeamento. A, B e C podem ser quaisquer corpos. Normalmente, aqui a gente coloca a Terra, ok? Normalmente, não é regra rígida, normalmente B é o corpo cujo movimento em relação à Terra não depende do corpo A, tá? Então, vamos pegar, por exemplo, uma pessoa andando dentro do ônibus e o ônibus em movimento, né? O movimento do ônibus em relação à Terra não depende da pessoa. Então aqui a gente coloca o ônibus. E o outro corpo aqui, no caso, é a pessoa. Então não esquece, B normalmente é o corpo cujo movimento em relação à Terra não depende do movimento de A. Ok? Vamos então fazer esse exercício que é da FUVEST 2015. Uma criança com uma bola nas mãos está sentada em um gira-gira que roda com velocidade angular constante e frequência f 0,25 Hz. Ok? Considerando que a distância da bola ao centro do gira-gira é 2 metros, determine o modo da velocidade vt e da aceleração da bola em relação ao chão. Então, vamos lá montar um esqueminha. Aqui está o gira-gira e aqui está a criança e essa aqui é a bola, tá? A criança está na mão da criança, a bola está na mão da criança, que está fixa no gira-gira, ok? Bom, essa velocidade da bola é algo assim, essa velocidade vt, que é devido a esse movimento da rotação do gira-gira, ok? Essa parte da matéria a gente não viu ainda. A velocidade vt pode ser calculada fazendo ΔS sobre ΔT. Se eu pensar para uma volta, é 2π raio sobre o tempo para dar uma volta, que é o período. Tá? Então, VT vai ficar 2π. A FUVEST na época mandou aproximar 3. O raio é 2 e o período é o seguinte. Ó, a frequência é 0,25 Hz. Isso quer dizer que ele dá 0,25 voltas. Deixa eu só escrever direitinho aqui porque saiu meio borrado. Voltas em 1 segundo. Ok? Então quer dizer que o tempo para dar uma volta a gente pode calcular. Esse tempo para dar uma volta aqui é chamado de período. Ok? Nesse caso vai ser 4 segundos. Então aqui 4. Temos que VT sai que é 3 metros por segundo. Tá legal?
A aceleração, para esse exercício, a gente não tem interesse de calcular, tá? Sugiro que você procure no ângulo resolve, por exemplo. Vamos continuar aqui a leitura. Num certo instante, a criança arremessa a bola horizontalmente em relação ao centro do gira-gira, com velocidade VR de módulo 4 em relação a si. Então, pessoal, a gente vai ter aqui essa velocidade que ele chamou de VR, ok? Vou até deixar anotado aqui que VR é 4 metros por segundo. Essa velocidade, está dito aqui, é a velocidade em relação a si, que é a criança. A criança está fixa no gira-gira. Então, essa daqui é a velocidade da bola em relação à criança, ou, se preferir, em relação ao gira-gira. Essa outra velocidade VT é a velocidade do gira-gira em relação à Terra. Tudo isso no momento que ele lançou a bola. Vamos agora ver o que ele está pedindo. Vamos ver. Determine para o instante imediatamente após o lançamento o módulo U da velocidade da bola em relação ao chão. Ou, se você preferir, você pode falar aqui o chão ou a terra. Ok? Vamos então adaptar esse nosso esqueminha e a regra do encadeamento para essa situação, tá? Então, eu vou primeiro apagar aqui o A, B e o C, certo? E aqui apagar esses corpinhos embaixo. Bora! Vamos lá então preencher bonitinho isso daqui. Aqui, aqui é a Terra. Ok? Normalmente a gente coloca a Terra aqui. Aqui vai o corpo, cujo movimento em relação à Terra não depende desse. Olha só, pensa aqui comigo. O movimento do disco não depende do movimento da criança ou da bolinha, tá? Então aqui eu vou colocar como referencial o gira-gira. Ok? Vou representar pela letra G. E aqui a bola. Vou representar por B. Então, quais são as possíveis velocidades? A da bola em relação ao gira-gira, a do gira-gira em relação à Terra e da bola em relação à Terra. Vamos então construir a regra do encadeamento. Como é que fica? Fica essa velocidade, essa mais essa, ok? Então, colocando aqui a velocidade da bola em relação à Terra é igual à velocidade da bola em relação ao gira-gira mais a velocidade do gira-gira em relação à Terra. Utilizando as notações do exercício, a velocidade da bola em relação à Terra nada mais é do que a velocidade U. A velocidade da bola em relação ao gira-gira é a velocidade VR. E a velocidade do gira-gira em relação à Terra é a velocidade VT. Ok? Isso tem que ficar claro para você fazer a relação entre a nossa notação e a notação utilizada no exercício. Essa adaptação de notação não é algo tão comum de acontecer. Bom, uma vez feita, construída a regra do encadeamento, e ela está aqui, ó, bonitinha construída, né? E uma vez que a gente tenha os vetores aqui com que a gente vai trabalhar, a gente pode começar a relacionar esses vetores utilizando a regra do encadeamento, tá? Então vamos lá. Vamos escolher um ponto aqui para a gente começar a relacionar os vetores, tá? Arbitrariamente, eu estou pegando esse ponto aqui, ó, esse ponto aqui embaixo. Bom, como é que a gente procede? Vamos ler a equação, né? A velocidade U é, aqui em cima, ó, o módulo da velocidade U da bola em relação ao chão. Então a velocidade U é o que eu quero. Isso aqui é incógnita. Esse vetor é uma incógnita. Isso aqui é um vetor que é dado, certo?
porque a velocidade VR está aqui, eu sei como é que ele é, eu sei todas as características dele, intensidade, direção e sentido, e também tenho esse vetor VT, okay? Que a gente também sabe intensidade, direção e sentido. Olha a intensidade aqui que é 3 metros por segundo. Então vamos começar a trabalhar com os vetores que eu sei, para descobrir o vetor que eu não sei, né? Então vamos lá. O que a soma vetorial está falando? O que essa equação vetorial está falando? Está falando que esse vetor, né, chega no mesmo lugar que a soma vetorial desses dois vetores. Então vamos lá. Peguei o VR é assim para a direita, tá? Então tá aqui o VR. Vou pegar o VT, né? Vou pegar o VT daqui, copiar e colar aqui, fazendo a trombinha no rabinho, tá certo? Agora é importante que você saiba por que aqui a gente fez a trombinha no rabinho, tá? A trombinha no rabinho é feita quando a equação vetorial manda somar dois vetores. E a equação vetorial está mandando somar esses dois vetores. Por isso a gente fez a trombinha no rabinho. Ok? Bom, vamos ler de novo a equação. Esse vetor, igual quando tem vetor, quer dizer, começa e chega no mesmo lugar. Esse vetor começa e chega no mesmo lugar que a trombinha no rabinho desses dois. A trombinha no rabinho começou aqui e terminou aqui, ok? Então, o U tem que começar aqui e terminar aqui. O U é exatamente o que eu quero, tá? Ele perguntou quanto é a intensidade aí do U, ok? Então, vamos fazer isso. A intensidade do U, eu apelo para a geometria. Nesse caso, podemos utilizar, por exemplo, o teorema de Pitágoras, né? A gente pode falar aqui que o U ao quadrado, como é hipotenusa, né, é VT ao quadrado mais VR ao quadrado. U ao quadrado é exatamente o que você quer. VT é 3, VR é 4. Ok? Se você fizer essa conta, o U vai dar 5 metros por segundo, que é exatamente o que o exercício está querendo. Ok? Está aqui então a resposta do item B. E o item C, o ângulo θ entre as direções das velocidades U e VR. Bom, qual é o ângulo entre U e VR? É esse aqui. Esse é o ângulo θ. Uma maneira de representar o valor do ângulo é você calcular, por exemplo, a tangente do ângulo θ. A tangente do ângulo θ é cateto oposto sobre cateto adjacente. Ou seja, fica VT sobre VR. VT é 3, VR é 4. Tá? Quer dizer, assim a gente pode representar que θ é o arco cuja tangente é 3/4. E essa daqui é a resposta do item C.